Fernando Regis, de 37 anos, é o ponto de equilíbrio do Internacional de Roger Machado. E nessa análise eu vou te explicar qual a importância de Fernando na equipe colorada e o porquê ele se transformou em um dos grandes primeiros volantes do futebol brasileiro. Confere aí. Então, pessoal, começando a análise do Fernando, é um jogador que tem uma participação muito ativa nessa primeira fase de construção da equipe colorada, realizando esse movimento de baixar entre os zagueiros e aí gerar essa superioridade numérica em relação à primeira linha de marcação da equipe adversária, mas também ele pode baixar ao lado de um dos zagueiros e aí formar essa série de três, e ele tem essa capacidade de passe progressivo, né? Então ele auxilia bastante para a equipe conseguir avançar em campo ofensivo do time adversário. E um comportamento que é importantíssimo para o jogador dessa função, que é o primeiro volante, é o domínio orientado, né? E isso o Fernando se destaca bastante. Então, ele conseguindo realizar esse domínio orientado, ele gera vantagem em cima do seu opositor e ganha tempo e espaço também. Então, um jogador que realiza muito bem o domínio orientado tanto com a perna direita, que é a sua dominante, mas também com a perna esquerda. Então, é esse jogador que se destaca bastante nesse comportamento, até por muito tempo na Europa, né? Então ele conseguiu desenvolver muito bem esse comportamento e é fundamental para um primeiro volante. E agora, outra capacidade do Fernando é jogar sob pressão. Então, em zonas pressionadas, ele sempre consegue encontrar uma alternativa. E com isso é um jogador que vai realizar muito esses passes de primeira, né? Então ele tem essa capacidade no passe tanto progressivo, mas também de primeira para gerar esse ritmo para a equipe colorada. E ele que dá o dinamismo, principalmente nesse setor de meio campo, nessa iniciação das jogadas do Inter, através desses passes de primeira e que acabam acelerando o jogo colorado. E ele também é responsável, né, nessa primeira fase de construção para interligar esse passe para o Alan Patrick, para colocar o Alan Patrick entre linhas, para acionar o Alan Patrick entre linhas, nas costas dos volantes adversários. Então, em muitos momentos, a gente vai ver o Fernando recebendo essa posse de bola na iniciação da jogada, com tempo e espaço, né, dado para o adversário, e aí ele conseguindo acionar o Alan Patrick entre linhas, e a partir disso o Inter consegue avançar no campo defensivo da equipe adversária. Então, essa capacidade de passe do Fernando, muito boa, de conseguir dar sempre de primeira para o seu companheiro, tanto bolas mais longas, mas também essas bolas mais curtas, para dar essa dinâmica para o setor de meio campo, e com isso o Inter consegue avançar com mais facilidade no campo de ataque. Então, o Fernando, como a gente vai observar nesse lance, o Inter retoma a posse de bola, rapidamente ele domina e passa. É um primeiro volante muito objetivo, né? Sempre quando recebe a posse de bola, sabe muito bem o que fazer com ela nos seus pés. Como a gente vai observar nesse lance novamente, tem muito tempo e espaço, né, para progredir com a posse de bola. Ele observa o homem livre lá no lado oposto e aí consegue realizar esse passe, e o Inter já avança em campo de ataque. Agora, a sua importância sem a posse de bola é fundamental na equipe colorada também, porque o Inter que executa essa marcação-pressão no 4-1-3-2 e executa esses encaixes individuais. Então ele está sempre encaixando em um dos meio-campistas da equipe adversária, sempre o meio-campista mais ofensivo da equipe adversária. Então ele tem essa capacidade de sempre estar pressionando o jogador que vai receber a posse de bola. E em muitos momentos esse jogador vai receber entre linhas, né? Então o Fernando, como a gente vai observar nesse lance, o Fernando ele salta nesse jogador que vai receber a posse de bola entre linhas, e ele tem muito apurado esse tempo de bola, né? De acertar o time do salto e evitar que esse jogador receba com tempo e espaço, né, nessa zona do campo, que é muito perigosa, e aí esse jogador em muitos momentos ele não vai conseguir recuperar a posse de bola, mas ele vai evitar que esse jogador tenha tempo e espaço para girar em cima dele e aí progredir no campo de defesa do Inter. Agora, um outro momento, ele percebe que esse jogador vai receber nessa zona, e aí ele já salta, evita com que o jogador tenha tempo e espaço para conseguir girar em cima dele, recupera a posse de bola e já coloca o Inter já em fase
de criação no duelo contra o Caxias. Agora, um outro comportamento muito importante do Fernando são as coberturas defensivas, né? É um jogador que tem essa leitura defensiva muito apurada, então ele tem essa capacidade de estar sempre bem posicionado dentro do campo, né? Como é um volante, já tem os seus 37 anos, ele não consegue mais ocupar tanto os espaços dentro do campo, mas através da sua leitura de jogo, ele consegue se posicionar muito bem e evitar muitas vezes dessa bola entrar, né, nas costas da defesa adversária, porque ele leu que o adversário ia tentar esse passe em profundidade, buscando essa bola nas costas da defesa, então ele se colocou à frente da linha de passe e recuperou a posse de bola. Agora, nesse outro momento, ele observa que essa bola pode entrar por dentro no atacante do Grêmio, ele consegue intervir muito bem esse passe, e aí o Inter já recupera a posse de bola no campo de ataque da equipe do Grêmio, né? Então é um jogador que tem essa leitura defensiva muito apurada, tá sempre muito atento no que pode acontecer e em que zona a bola pode entrar para evitar que o sistema defensivo do Inter fique vulnerável. Agora, nesse outro momento, está próximo do setor da bola, evita que essa bola entre no atacante, e essa bola entrando no atacante, ele poderia já acionar o ponta em velocidade aqui pelo lado esquerdo, e aí a defesa do Inter teria que correr para trás, e não é uma situação muito vantajosa, né? E também o Fernando tem essa capacidade de proteger a própria área, né? Então, em muitos momentos a gente vai observar o Fernando entrando dentro, afundando para dentro da pequena área colorada, e aí auxiliando nessas bolas pelo alto, mas também tendo essa capacidade de proteger a entrada da área colorada, como a gente vai observar nesse lance. A bola está aqui pelo lado direito e tem um jogador do Grêmio, o meio-campista, que pode receber essa posse de bola na entrada da área com muito tempo e espaço e com possibilidade de finalização. E o Fernando está muito atento no jogador que está com a posse de bola, então ele consegue realizar o corte desse passe, que poderia ser uma chance perigosa para o Grêmio no Grenal pelo Campeonato Gaúcho. Retoma a posse de bola e realiza esse passe mais simples próximo do companheiro. Agora, um outro momento, ele afunda para dentro da área. Essa bola poderia entrar para os dois meio-campistas, né? Um que já entrou dentro da área, mas o outro que está na entrada da área colorada. Ele consegue perceber que essa bola pode entrar para um desses jogadores, então ele executa esse corte, e aí o Inter já recupera a posse de bola novamente e tenta rapidamente ligar o ataque. Agora, um outro momento dele tendo esse senso de proteção da baliza, Lucas recebe por dentro e ele rapidamente se coloca próximo da bola e realiza esse bloqueio. Agora, uma outra situação que é muito importante da mecânica da equipe do Inter, e o Fernando tem uma função fundamental, que é no momento que o Inter perde a posse de bola no ataque, né? Então ele é uma peça muito importante para evitar que o adversário consiga realizar essa transição ofensiva para cima do Inter, como a gente vai observar nesse lance. O Inter perde a bola lá pelo lado esquerdo, e aí o Fernando está sempre bem posicionado para evitar que o atacante consiga dominar e progredir, e aí a equipe do Inter, o sistema defensivo, acabe ficando vulnerável em relação aos atacantes adversários. Então ele tem muito essa capacidade de estar bem posicionado quando o Inter perde essa posse de bola no ataque, e rapidamente é o responsável por recuperar essa posse de bola e colocar o Inter novamente no ataque.